Shalom para todos. Hoje eu quero tocar num ponto que realmente todos nós estamos vulneráveis a errar de forma inclusive inconsciente, sem perceber. Deus concebeu para cada um de nós o poder de decisão, já falamos disso. Nos concedeu também o bom senso, como já falamos disso. Temos que unir ambos os temas e saber que quando queremos realmente conhecer a verdade, temos que ser objetivos. Se deixa uma brecha para a gente tem algum interesse e não é objetivo, nós vamos pegar carona nessa brecha. Por exemplo, está dizendo na Torá que Deus endureceu o coração de Paró. A pergunta que surge é, Deus endureceu o coração de Paró, mas não tem o livre-arbítrio? Ele tirou de Faraó o livre-arbítrio? Quando ele viu as pragas, as primeiras pragas, ele não tinha mais opção, ele tinha que liberar o povo de Israel. Mas Deus endureceu o coração dele e ele não liberou o povo de Israel. Deus tirou o livre-arbítrio dele. Tem 3 respostas para isso que eu conheço. A primeira resposta é que Deus não tirou o livre-arbítrio. Ele simplesmente endureceu o coração para devolver o livre-arbítrio. Como a gente falou, para ser uma prova, tem que ter uma dúvida. E como já estava claro para ele, com as pragas anteriores, que tem a mão divina aqui. Então Deus teve que endurecer o coração dele para colocar ele outra vez em prova, para ele ter a opção e o livre-arbítrio. Deus endureceu o coração dele para trazer o equilíbrio e o cenário de provas no nível que exigia dele. Esse é o primeiro ponto. A segunda resposta é parecida com a primeira, que até então os magos dele ficavam botando minhoca na cabeça dele. Talvez é um tipo de poder, talvez é um tipo de força. Quando os magos já não iam mais falar com ele e tentar convencer o Paró, então Deus fez esse papel. Ele aumentou o Yetzer Hara dele para fazer o papel dos magos. Isso também tem que saber que nossos amigos às vezes nos dão conselhos bons, porém, muitas vezes eles vão lá, devolve, não leva humilhação para casa. Onde está tua honra? Aí você vai lá, tem que se vingar, fazer contra a Torá, porque teus amigos te aconselharam, ou te botam minhoca na cabeça. Eu acho que ele está te enganando, está te roubando, e é muito comum que isso aconteça. Porém, temos que ser objetivos, saber que isso é uma prova e analisar as coisas, não deixar o sentimento borbulhar na gente e olhar de fora e tentar ver de maneira sensata e coerente a situação. É a segunda resposta parecida com a primeira. Aqui os magos davam para ele o livre-arbítrio, o cenário do livre-arbítrio para ele optar, e agora que os magos não falavam mais com ele para não ir, porque eles também estavam afetados com as pragas, então Deus fez esse papel. Porém, o principal que eu quero passar é a última resposta, e esse é o ponto que eu quero deixar, um conselho para nossas vidas, para mim também. Eu tenho muito que melhorar, como todos nós temos que melhorar. Falam que nesse mundo todo mundo está caminhando pelas ruas, são pessoas que têm o que melhorar, os que não têm mais o que melhorar já estão lá no plano celestial. Então, Baruch Hashem, a terceira resposta é a seguinte: o que quer dizer que Deus endureceu o coração de Paró? Porque o Paró ele já tinha uma tendência, ele já tinha uma vontade de não querer liberar o povo de Israel, de não querer aceitar Hashem. Então ele procurava brecha. Onde eu posso ver que não é Hashem? No começo ele via, pode ser que é magia, pode ser que o Moshe é um mago mais sofisticado, ele usa de forças mais elaboradas. Porém, quando já não tinha como ver dessa maneira, então Deus falou o seguinte: eu vou deixar para ele uma brecha grande, uma porta para ele poder, se ele quiser errar, se ele quiser pecar, se ele quiser ser herege, ele vai encontrar essa abertura. Então foi isso na praga do granizo, onde que é o gelo com fogo junto, onde Deus controla inclusive forças opostas. Em breve vamos fazer um vídeo um live, um ao vivo sobre matrimônio, relações íntimas, que justo é a conexão de opostos, onde quando Deus está presente, paira paz no lar da pessoa. Quando Deus não está presente, fica o fogo, como está Ishá, fogo. Quando tira o nome de Deus no meio deles, que é Yud, e o rei, que está no nome do homem e da mulher. É só aqui aqui foi um parênteses. Porém, quando
Deus trouxe a praga que tiraria dele totalmente o livre-arbítrio, quando ele mostra que ele tem controle total dos opostos, não tem nenhuma força que se opõe a ele. Ele também usa das forças opostas que isso, nas forças de magia, de bruxaria. Tem o poder de tal do fogo, o poder da água, o poder do metal. Quando Deus usa os poderes misturados para fazer a vontade dele, eles se juntam, opostos se juntam, ia tirar o livre-arbítrio de Paró totalmente. Então Deus, o que deu? Abriu uma brecha para ele olhar, que talvez é acaso. Porque na praga do granizo, Deus acabou com vários tipos de plantações, mas certos tipos de plantas o granizo não afetou. E foi algo maravilhoso, porque justo o granizo caía nessa e nessa não caía, e todas do mesmo tipo não caía, e desse tipo caía. Então as pessoas podem olhar a maravilha de Hashem, como o povo de Israel fez. Mas Paró falou, abriu uma brecha para ele cair no erro. Naquele tipo de planta o granizo não teve poder, é sinal que Deus não tem poder sobre tudo. E aí ele continuou errando. O que quer dizer? Que Deus fortaleceu o coração de Paró, abriu uma brecha para ele poder ver o erro dele, naquela brecha encaixar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus acabou com todos os ídolos. Ele deixou um bar de Tzafun, ele deixou, que estava em frente onde estava enterrado o Moshe Rabbeinu, ele deixou aquele ídolo de pé. Aí os egípcios falaram, olha, contra aquele ídolo Deus não tem força. A pessoa já não quer ver que é Deus, quer ver que talvez é uma outra força que está lutando contra forças dele. Ele não quer aceitar. Então Deus deixou de pé o ídolo para eles poderem ter a chance de ter o livre-arbítrio, de ver que é Deus, ou de apontar o ídolo, é ele. Aí eles tiveram a força de perseguir o povo de Israel e levou eles para dentro do Mar Vermelho, onde fechou sobre ele o Mar Vermelho. Interessante que depois na arqueologia encontraram rodas de carroça de ouro dentro do Mar Vermelho, como parou lá as rodas de ouro. Impressionante ver esses achados arqueológicos. Dentro do Mar Vermelho tem lá fêmur, osso de pessoas. Se der, quem sabe eu faço uma aula sobre isso especial, porque tem coisas maravilhosas, impressionantes. Encontraram depois na própria pirâmides, que foi enterrado, Paró junto com a carruagem dele, a original. Tem lá a roda da carruagem original de Paró, que encontraram e viram que é o mesmo estilo da roda que foi encontrada, as rodas que foram encontradas no Mar Vermelho, que é daquela época, segundo os estudos arqueológicos afirmam. Impressionante. Porém, voltando ao nosso tema, uma pessoa que não quer ver, que ele já optou em não querer ver, ele vai procurar onde está o erro. Tem alguns exemplos na Torá, não vou alongar, porém, tem alguns exemplos na Torá. Eu me lembro que eu estava na Yeshiva, quando eu era Rosh Yeshiva do Sharei Dat, tinha um garoto lá que chegou, que era um gênio, mas era um herege do tamanho que ele era um gênio. Ele era um herege, ele estudava psicologia e também filosofia por conta própria, um gênio, se baseava tudo nas filosofias antigas também, naquela ideia que Deus criou o mundo e deixou o mundo ao acaso. Ele se apoiava nessa ideia, mas tudo formado. E a gente teve uma discussão de alguns dias, em partes, e no final ele falou, estava tudo claro já. Ele falou para mim, agora eu vejo que a Torá, 99,9% de chance de ser verdade. Na verdade, não tinha mais nenhuma dúvida. Na minha opinião, estava tudo claro já. Mas ele achou um 0,01% e falou, eu opto em seguir esse 0,01%. Aí você fala, não tem jeito. Ele achou uma brecha, menor que seja, uma vez que ele não é objetivo. Ele vai entrar nessa brecha, ele vai entrar nessa porta. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai encontrar, em vez de estudar qual é a vontade de Hashem, qual é a Lahá, qual é a lei, tem como a lei aqui abrir mão desse ponto e como fazer isso para eu poder fazer o que eu quero. Aí quem está fazendo, você está servindo a quem? Você está servindo a quem? Tem que optar, primeira coisa, eu quero servir a Hashem, quero fazer a vontade dele, ser objetivo. E se realmente nesse cenário eu tenho como me ajeitar com a vontade de Hashem, eu me ajeito. Se não tem como, eu tenho que procurar outra maneira de me ajeitar. Eu tenho que saber. Outra vez, temos que ser humildes. A gente tem que aceitar que tem um Hashem, que ele determina as leis. Não, a gente pode mudar as nossas leis. Quem não segue a Torá oral, ele vai inventar uma Torá diferente, uma explicação diferente para a Torá. Então ele está inventando uma outra religião, está inventando uma outra seita e está chamando de judaísmo. Que judaísmo realmente é a expressão da realidade. Qual é a expressão da realidade que é para toda a humanidade? Ela foi revelada para toda a humanidade. A expressão como Deus conduz o mundo e o que ele espera de nós. Temos que entrar em harmonia com isso. É isso. Não procurar brechas. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai justificar, vai achar brechas. E Deus abre brechas para não terminar com o nosso livre-arbítrio. Por isso temos que ter cuidado em querer
a verdade, em querer ser verdadeiro, em querer procurar de forma objetiva onde está a vontade de Hashem, como fazer e cumprir a vontade de Hashem. Então eu deixo essa mensagem para nós mesmos, também para mim, analisar as ações e ver onde eu quero, quando eu quero alguma coisa, tomar cuidado para não estar justificando e modificando a vontade de Hashem, que ela é única e ela não vai ser modificada pela vontade de cada um. Desejo para todos nós sucesso nessa luta, porque depois a recompensa é grandiosa, é eterna e vale a pena. Quem perdeu, perdeu. Mas quem ganhou, abriu uma abertura eterna, não uma abertura para justificar, uma abertura para se conectar ao eterno. Tudo de bom e até a próxima.